E os dons do Espírito Santo? Como é que funciona isso? Eu sei que tem uma série de correntes, principalmente duas, que a gente tem o continuísmo e o cessacionismo. O continuísmo diz que os dons do Espírito Santo, do mesmo jeito que era lá em Atos dos Apóstolos, falar em línguas, curar, profetizar, revelação, não sei o quê, tudo isso continua acontecendo até hoje, e esse é o posicionamento das igrejas pentecostais, é o posicionamento das igrejas neopentecostais, das igrejas carismáticas, de algumas igrejas que se chamam de avivadas, e a gente tem algumas denominações para poder explicar ou especificar como é que são o pessoal que acredita nisso aqui. Por outro lado, o cessacionista vai dizer assim, não, os dons do Espírito Santo ali, conforme estava em Atos, era uma coisa que veio só para os apóstolos, para a época apostólica, para poder confirmar que o evangelho era verdade enquanto eles estavam escrevendo a Bíblia, e depois que a Bíblia terminou de ser escrita, então não precisa dos dons mais, porque aquilo que é perfeito veio, que é o cânon bíblico fechado, e a gente não precisa de outras questões para poder confirmar a veracidade do evangelho, senão a própria palavra de Deus. Só que quando a gente vai olhar a Bíblia propriamente dita, a gente descobre que não necessariamente a gente precisa fechar a questão com um ou com o outro lado. Principalmente quando nós descobrimos que os dons do Espírito Santo, eles começam muito antes do livro de Atos, lá no livro de Êxodo, com Bezaleel, quando ele vai ser cheio do Espírito Santo para poder aprender como um dom a construir uma caixa de madeira, que depois ia ser a Arca da Aliança, e a costurar alguns panos, depois vão se tornar o tabernáculo. O primeiro dom do Espírito Santo mencionado na Bíblia é a habilidade de costurar, de ser um marceneiro, de ser um construtor, de ser uma pessoa que pudesse fazer com que isso redundasse em glória para Deus, em testemunho de Deus, mas através de artesania. Então, os dons do Espírito Santo, eles não estão limitados ao que aparece para nós no livro de Atos. O próprio dom de línguas, ele vai aparecer muito antes, lá no livro de Números, repete lá no livro de 1 Samuel, em momentos em que as pessoas elas são tomadas por um êxtase, elas começam a falar coisas que não são compreensíveis pelas pessoas que estavam ali, e mostra para nós, no livro de Números, por exemplo, que aquilo aconteceu em um momento, depois parou. Depois volta a acontecer lá em 1 Samuel, fica acontecendo por um período longo de tempo, depois para de novo. Volta a acontecer lá no livro de Atos, no encontro de Pedro com Cornélio, e aí Cornélio e os outros gentios ali entram em êxtase e começam a falar, que é completamente diferente do dom de línguas de Atos 2, quando eles estavam falando idiomas das pessoas que estavam presentes naquele local, e com isso estava confirmando que Deus queria alcançar aquelas pessoas que no caso eram os gentios. O que a gente vai observar? Os dons do Espírito Santo, eles nem continuam indefinidamente, continuamente, do mesmo jeito que sempre foi, mas eles também não cessam para sempre. Eles às vezes cessam, voltam, param, voltam. O que a gente vai observar? Que ao longo da história bíblica, e aí quando a gente transpõe toda a história bíblica, não só um período ali, ou um livro específico, mas toda a história bíblica, os dons do Espírito Santo sempre vinham do jeito que eles eram mais eficazes e relevantes para o momento histórico que o povo estava vivendo, para que eles fossem eficazes em fazer a missão de Deus e a mensagem de Deus avançar para outras pessoas. Afinal, Paulo lá em 1 Coríntios 12 vai dizer que a função principal do Espírito Santo é edificar a igreja do Senhor. E igreja não é uma coisa que surge em Mateus ou surge no livro de Atos. A gente já vai ver essa palavra aparecendo lá no livro de Gênesis, quando Deus conversa com Abraão, depois quando conversa com Jacó, e fala que ele ia construir uma igreja de nações. E essa igreja que é construída ao longo da história, ela tem o Espírito Santo como seu agente de condução, de transformação, e que ele ia usando dons que ele distribui para o seu povo, para que eles possam, de forma eficaz, testemunhar do Senhor, testemunhar de Jesus e fazer com que a missão avance. Teve momentos na história que falar em línguas era uma coisa importante, teve momentos na história que falar em línguas não era uma coisa relevante. Então, às vezes acontecia, às vezes parava. Houveram momentos na história que fazer um milagre, uma cura, uma coisa excepcional era importante, a gente vê isso lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Em outros momentos da história isso não era importante. Depois
Isso parava de novo. Então, o que nós percebemos é que os dons, eles continuam, mas às vezes eles também param, de acordo com aquilo que o Espírito Santo entende que vai ser mais eficaz para a igreja. Cabe a nós buscarmos os melhores dons, entendendo a época que nós estamos vivendo, o contexto que nós estamos vivendo, e tentar fazer o máximo possível para que o reino de Deus possa avançar. E não fingir dons, simular dons, que às vezes acabam servindo muito mais para assustar a pessoa, fazer com que a pessoa pense, esse pessoal está meio doido, esse pessoal está meio estranho, e às vezes causar divisões, e às vezes até empacar o avanço do reino de Deus. Quer conversar um pouco mais sobre isso? Quer entender um pouco mais? Trazer alguma dúvida? Escreve para a gente aí, quem sabe manda um WhatsApp para a gente ali no WhatsApp da nossa igreja, e a gente vai conversar mais com você sobre isso.